Pessoal, bom dia. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Ontem nós tivemos duas excelentes palestras com o professor Benetti e depois com o professor Euribel. Achei que foi extremamente proveitosa. Os esclarecimentos foram bastante válidos e hoje, não diferente, nós teremos duas palestras muito importantes, De manhã, agora às 11 horas, com a professora Sueli Schadek, e à tarde, no período da tarde, teremos às 16 horas, 16 ou 14 horas, 16 horas, teremos uma outra palestra. Nós mudamos, vocês vão perceber que hoje nós mudamos o formato, Ontem nós tínhamos feito num formato da apresentação mesmo, com o professor mais à vontade ali na apresentação, em pé, diante do slide, da projeção do slide. Houve algum tipo de dificuldade em relação à visualização dos slides, e para que não acontecesse isso, hoje nós vamos fazer num outro formato. A professora então vai ficar aparecendo num cantinho aí para vocês, e vocês vão ter uma projeção do slide um pouco melhor, com um aspecto bastante claro, Então a gente espera que esteja bastante proveitoso. Mais uma vez agradecer a professora, pela Sueli, pela presteza, pela gentileza, por ter estar nos presenteando com essa exposição. E vamos começar então mais uma vez, e tenham um bom dia a todos. Então, bom dia novamente a vocês. É um prazer estar com vocês, tá? Muito obrigada pelo convite, professor, da coordenação. Então, vamos começar falando de virologia. Eu melhorei aquela aula do quarto termo, informações que vocês sabem, mas devem lembrar algo daqui para frente, Então, virologia, professora Sueli. Vamos começar com as características gerais. São todos, de uma maneira geral, parasitas intracelulares obrigatórios. Eu estou mostrando aqui uma célula, vírus aqui, sua entrada, sua saída, certo? Por que eles são parasitas intracelulares obrigatórios? Por causa do metabolismo, Então eles precisam do metabolismo da célula do hospedeiro para que consigam se multiplicar. Então assim demos esse nome, O genoma, sempre nos vírus, o genoma, ou ele é de DNA, ou de RNA. Pode ser de fita simples ou fita dupla. Como é ou DNA ou RNA, nós chamamos os vírus de agentes infecciosos. Nós não devemos chamar de micro-organismo, porque ele não é uma partícula completa, correto? E o coronavírus é um vírus de RNA fita simples, e é o que eu mostro aqui para vocês, Numa foto de corte que a gente consiga enxergar isso. Aqui é o corona. Ele é assim chamado porque ele parece uma coroa, por isso que ele foi assim chamado, certo? Tamanho dos vírus em geral, de 20 a 300 nanômetros. E eles podem ser inativados rapidamente por luz ultravioleta e calor. E aí eu mostro a vocês que o coronavírus, ele mede de 100 a 160 nanômetros. Então ele fica nesta média comparado ao que vimos anteriormente, certo? São agentes infecciosos que podem ter o seu momento extracelular, e assim chamamos de partícula viral ou vírion. Lembram? E a gente costuma chamar de vírus, é assim que chamamos. No momento intracelular é onde eles vão se replicar. Conseguem então se replicar utilizando o metabolismo da célula do hospedeiro. E assim temos os agentes infecciosos no seu momento extra e intracelular, os vírus.
Aqui nós vamos conhecer ou rever a estrutura viral, a estrutura dos vírus. E a gente tem, então, 2 tipos. Este primeiro, vou voltar. Este primeiro e este segundo. O primeiro eu mostro a vocês, em vermelho, em espiral, que é o material genético. No caso do corona é RNA, certo? 2 é o capsídeo. E aí juntos, material genético e capsídeo, mostrando aqui para vocês, nós temos uma partícula viral completa. É o núcleo capsídeo. Todos os vírus possuem essas 2 estruturas. Então, as 2 damos o nome de núcleo capsídeo, certo? Cada capsídeo é formado por essas estruturas arredondadas que eu mostro aqui, que chamamos de capsômeros, proveniente então de proteína, uma camada proteica, certo? Então, vários capsômeros formamos o capsídeo e todas as estruturas virais, todos os vírus são compostos desta maneira. Portanto, podemos chamar de vírus desta maneira uma estrutura completa, tá? Outros vírus ainda, além do núcleo capsídeo, possui o envelope, que é em azulzinho, certo? Tá aqui. É uma camada lipídica. Isso atrapalha muito o reconhecimento do sistema imune, certo? Sorte que temos inseridos a essa camada proteínas. Estão vendo? As proteínas que parecem espículos e estão envolvendo esta camada lipídica. Então, nem todos os vírus apresentam o envelope. Essa estrutura é facultativa. Estes vírus que têm envelope podemos considerar mais virulento que outros vírus. Existem vários tipos de vírus, como vocês viram com as bactérias, também sabem que existem vários tipos. Então aqui eu coloco a vocês alguns deles, exemplificando os tipos de vírus, né? Temos formas ovaladas, esféricas e assim por diante, vários tipos de vírus, e cada um à sua maneira. Este é o coronavírus, tá? Então ele é esférico, possui as espículas proteicas, né, as glicoproteínas de superfície, e não esquecendo a camada lipídica, um vírus envelopado e que parece uma coroa. Quais são as vias de transmissão? Como é que se dá a transmissão de um modo geral dos vírus? Então, quero dizer, a penetração no hospedeiro. Então, nós temos a pele, a conjuntiva, o trato respiratório, o trato gastrointestinal e o gênito urinário. Não esquecendo ainda, né, a transmissão congênita. Exemplificando da pele, podemos falar do vírus da dengue, né, zika, todos por picada de mosquito. Na conjuntiva, conjuntivite viral, né? Trato respiratório. Hoje nós vamos exemplificar o coronavírus, certo? Trato gastrointestinal, rotavírus, entre outros. Gênito urinário, HIV, e o congênito qualquer um, né? Enfim, nós temos então várias portas de entrada, que é assim que a gente cita na microbiologia, se é que vocês se recordam, né? Mas eu acredito que sim. Então, só para confirmar que o coronavírus é por trato respiratório. Vamos então agora às fases de multiplicação viral, ou podemos chamar de estágios do ciclo de crescimento viral, ciclo de replicação. Dependendo da literatura, são divididos
em 4, 5 itens. Eu prefiro, para ficar mais didático, dividir de 1 a 6, sendo a 1 a dissorção, 2 penetração, 3 desnudamento, que é a fase de eclipse, 4 a síntese dos componentes virais, 5 maturação ou montagem e 6 liberação. Então tá aqui o que nós acabamos de falar. Só um minutinho. Vocês estão vendo que eu explico aqui, que eu vou explicar a diferença para vocês de entrada e saída dos vírus envelopados e não envelopados. Então, aqui eu mostro a vocês um geral. Como eu não tenho lousa, eu deixei escrito aqui que eu vou explicar a diferença. Então, se atentem para isso, certo? Enfim, então o vírus aqui entrando no nosso organismo, depois ele chega, depois da entrada dele, na célula de afinidade, porque eles têm afinidade pelos receptores de alguma célula. Então, cada porta de entrada vai levar o vírus, a doença que ele deve causar, frente à afinidade que ele tem aos receptores celulares. Então, aqui eu mostro a vocês que ele se liga aos receptores, penetram na célula que querem se multiplicar, e aí assim, após o processo da penetração, certo? Nós podemos ver que fica livre aqui o genoma, tá? Aqui o genoma do capsídeo. Neste momento, no citoplasma celular, eles sofrem ação de enzimas do hospedeiro que vão degradar esse capsídeo e vão liberar a partícula viral. Desculpa, o genoma, certo? Neste momento, até aqui, nós não temos ainda o início da multiplicação. Por isso, os autores dizem que esta fase é a fase de eclipse, fase onde não temos ainda a multiplicação viral, certo? Aí o genoma ele será replicado, formando novas estruturas desse genoma e, para a formação do capsídeo, neste momento é formada a fita de RNA mensageiro. E esta fita de RNA mensageiro essas fitas farão a formação da proteína, que é novamente o capsídeo. Mostrando aqui então para vocês a formação do capsídeo, e eu já tenho formado então mais genomas iguaizinhos àqueles que entraram, certo? Depois disso, nós temos a quinta fase, que é a de montagem. E então, os capsídeos vão envolver o genoma, mostrando aqui para vocês, e temos completa novamente a partícula viral e está pronta para sair. E agora nós vamos ver essas diferenças de penetração, e de saída nos próximos slides. Para vírus sem envelope, que não tem envelope, como é que acontece? Esse vírus que vocês estão vendo aqui, apenas de genoma e capsídeo, eles se encostam nos seus receptores, vão conseguir entrar, Ocorreu aí fagocitose ou pinocitose e a partícula conseguiu entrar, certo? Todo o mecanismo interno eu já expliquei para vocês. Então, a penetração é direta via receptor. E a saída é por lise da membrana, lise direta da membrana citoplasmática. E eles vão sair iguaizinhos, eles entraram. E estão prontos para infectar novas células, as células vizinhas a eles. Os vírus com envelope é um pouquinho diferente. Também vão se ligar, lá nos receptores. Mostro aqui para vocês o vírus, a membrana, seus receptores, a partícula viral, o vírus se encaixa aos receptores, certo?
e ocorre uma fusão, se vocês conseguem perceber aqui, ó, do envelope com a membrana citoplasmática de nossas células. Aí o envelope fica fundido aqui e entra para o interior, para o citoplasma da célula, apenas o núcleo capsídeo. E aqui tem ainda um pedacinho mostrando que logo mais na fase de desnudamento, sofrerá a ação de enzimas do capsídeo, liberando o ácido nucleico e então formando toda a partícula, né? Enfim, para sair, nós nesse momento chamamos que é por brotamento. Olha o que acontece. Depois do vírus pronto, dentro da célula, núcleo capsídeo, certo? Ocorre então, ó, que eles empurram a membrana e isso chama brotamento e saem igualzinho eles entraram, levando com eles a membrana citoplasmática, né? As glicoproteínas foram formadas no retículo endoplasmático e aí são então lançadas, né, ao exterior e acompanham a membrana citoplasmática, formando os vírus iguaizinhos o que entraram, correto? E o coronavírus, para que vocês saibam, é um vírus com envelope e nós já comentamos isto anteriormente. Portanto, né, ele sai por brotamento da célula. Essa é a curva de crescimento viral. Ou seja, tudo que eu acabei de falar para vocês, o momento da replicação viral, demora quanto para acontecer de um modo geral, tá? Para todos os vírus. Demora em torno de 10 horas. Estão vendo aqui? Certo? Ó, então eu tenho várias partículas virais formadas dentro da célula a partir de 10 horas. E aí então eles começam a sair para o meio externo, certo? Então esse gráfico mostra o quanto uma célula demora para conseguir formar novas partículas virais. A replicação pode ser primária, né? Mas pode haver disseminação viral. Então eu classifico em local e por via sanguínea. Então eu tenho replicação primária quando eu digo a entrada local, logo que os vírus entram, tá? No local eles já se multiplicam, e tenho a via sanguínea, que eu posso dizer viremia, quando os vírus estão no sangue se disseminando. Então o momento da replicação primária nós podemos chamar local, e de disseminação quando estão na corrente sanguínea. E ainda podemos considerar a via linfática, menos comum, mas acontece. Os tipos de infecção viral. Então nós temos infecções agudas, que podem ser localizadas, sistêmicas e inaparentes. Estas, né, elas são mais rápidas do que as persistentes. Então aparecem sinais e sintomas mais rápidos do que as persistentes, tá? Em média, poderíamos dizer fase aguda, 30 dias, certo? E a persistente, dividida em crônica, latente, de evolução lenta e as infecções tumorigênicas, que podem acontecer vários anos após uma infecção viral. Então, a imunopatogenia, eu não ia conseguir ficar sem falar de imuno, né, gente? Então, a imunopatogênese. Nós temos resposta imune para o vírus livre, tá? Partícula viral, antes de entrar na célula e depois que entra, contra as células infectadas. Então, vamos relembrar isso, né? Quando a gente tem resposta imune, nós temos ativação de resposta imune adaptativa, que se divide em resposta imune celular e resposta imune humoral. Quando os vírus estão livres, é mais atuante a resposta imune humoral, de anticorpos, tá? Células infectadas, provavelmente resposta celular,
porque o vírus já está dentro da célula. Vamos ver se vocês recordam, porque eu estou sem lousa, vamos devagar e tentem acompanhar o meu raciocínio. Então, enquanto o vírus não entrou na célula, anticorpos conseguem reconhecer e auxiliar na destruição destas partículas. Como isso pode acontecer? Então, pensem que vírus, escrito aqui, tá? É o desenhinho do vírus. Imaginem que os anticorpos conseguem se ligar pela porção Fab, que é a porção dos 2 bracinhos, nesta partícula. Então, aqui o vírus, nós ficamos com os anticorpos ligados aqui, para que vocês se recordem, eu desenhei então os 2 bracinhos, que é o Fab. A porção FC fica solta, tá? Ficando solta a FC, para que vocês lembrem, né? Pode ligar na FC, certo? Os componentes do complemento, como do sistema imune, desculpa, o complemento e algumas células do tipo fagocítica. Quando ocorre a ligação na porção FC do anticorpo, então essa partícula está pronta para sofrer fagocitose. Este processo nós chamamos de neutralização. Este processo de neutralização acontece contra as partículas viral, induzindo a partícula à fagocitose, certo? Com isso, a gente impede os vírus de se ligarem aos receptores celulares e aí então eles não conseguem adentrar as células e a gente se protege neste momento, correto? Nós conseguimos diminuir a multiplicação viral se eles não entrarem dentro da célula. Quem pode fazer isso? IgM, IgG e se tiverem nas secreções, também IgA, principalmente, tá certo? Então é assim contra a partícula viral. O complemento também, como resposta imune inata, não me esquecendo dele, pode induzir a fagocitose dessa maneira. Com isso, a gente bloqueia a ligação dos vírus no receptor de afinidade. Não deixamos eles entrar. Bom, se já chegamos na célula infectada, se diante do que eu falei houve falha, então eles podem conseguir entrar, certo? Se ligam aos receptores e entram na célula para poder fazer metabolismo. Nesse momento, o que as células podem fazer de bom para nós? Elas começam a produzir interferon alfa e beta. Essas 2 citocinas produzidas pelas células infectadas conseguem ligar a receptores de células vizinhas, tá? E assim é ativado um mecanismo onde estas células vizinhas começam a alterar a sua síntese proteica para que, quando receberem os vírus após a multiplicação nestas células, tenha sido retardado então a multiplicação viral, certo? A gente consegue ganhar tempo com isso. Então, as células infectadas são as produtoras dos interferon alfa e beta que vão fazer esse mecanismo que a gente pode chamar pela literatura de estado antiviral. E assim então, tá? Ficamos um pouco mais protegidos. Enquanto isso, os vírus nesta célula estão fazendo seu metabolismo, estão se replicando. Quando eles saírem, eles vão conseguir entrar nessas células vizinhas, só que vão encontrar a síntese proteica diferente. Enquanto isso, estas células conseguem, tá, alterar a sua superfície, expondo alterações que antes não havia, e nestas alterações podem ligar receptores de célula NK. Elas também aumentam a expressão de MHC de classe 1
E aí permite nisso a ligação do CD8, dos linfócitos TC, correto? E então essas células sofrerão citotoxicidade, né? Então poderemos ter mecanismos de célula NK, mecanismos de TCD8 e assim então exterminamos, fazemos lise da célula infectada, correto? Esse então era o mecanismo imunológico que a gente já aprendeu, que acredito que vocês tenham lembrado. Pena que eu não tenho lousa, né, pessoal? Mas tudo bem. Eu acho que deu para vocês entenderem, certo? A citotoxicidade, também relembrando, consiste em as células que são as citotóxicas, que estão para destruir o alvo, NK, né, e o CD8, eles conseguem enviar contra a célula infectada, as vizinhas, esta aqui, eles conseguem então emitir a enzima perfurina, como o nome diz, vai perfurar a superfície celular, membrana dessas células, permitindo depois o envio da enzima, de várias enzimas, as granzimas, mas neste processo funciona muito bem granzima B. E aí a granzima B consegue entrar e fazer a lise tóxica. E aí então temos a citotoxicidade completa, certo? Podem acontecer danos com formação de imunocomplexos, levando alguns casos, né, algumas doenças virais, a formação de imunocomplexo, IC, imunocomplexo, ligação antígeno-anticorpo, e muito mais tarde, anos depois, a desenvolver hipersensibilidade do tipo 3. O coronavírus, se vocês me perguntarem, ainda não sabemos a ação. A ação dele ainda é desconhecida, né? Logo teremos notícias sobre isso. Vamos acompanhando o noticiário. Como é que os vírus conseguem se evadir do sistema imune? Ou seja, são os mecanismos de escape, né? Porque eles também não querem morrer. Então, como é que eles fazem? Pode ser por inibição de complemento, como o herpes vírus, por redução na expressão de MHC de classe 1, aí temos HIV, herpes, citomegalovírus, redução da função do interferon, do estado antiviral, HIV, Epstein-Barr, bloqueio de receptores de NK, citomegalovírus, tipos antigênicos múltiplos, resfriado, HIV, hepatite C. E assim temos alguns tipos de evasão. Do coronavírus ainda não sabemos como é. O diagnóstico laboratorial pode ser feito, né, por isolamento de cultura em célula primária. É um diagnóstico muito demorado. Por sorologia, vocês devem se recordar. O que mais utilizamos é o ELISA para pesquisa de GG e de IgM separadamente, para que vocês consigam identificar a fase da doença. IgM identifica a fase aguda e IgG fase passada, de cura, imunidade das vacinas, né? E isso vocês se recordam bem, acredito que já até utilizem. E por diagnóstico molecular, né? Procurando então o genoma viral. Correto? Para o coronavírus, o que nós temos hoje é o PCR, tá? Em tempo real. É um mecanismo molecular, bem caro e difícil de a gente encontrar, né? Tratamentos são antivirais, o interferon, algumas doenças como hepatites estavam sendo tratadas com interferon, mas ele é muito tóxico, né? Não é utilizado em grande escala. E os antivirais, que são as drogas para que a gente consiga combater os vírus. No caso do corona, ainda sem tratamento. O controle é feito por vacina, tá? Então as vacinas resolvem bem para as infecções virais, para o controle delas, método de prevenção. E existem vários tipos de vacinas
e aí vocês podem dar uma pesquisadinha nisso. Para os coronas, né, não temos, tá? Para a gente terminar, não me estender demais com vocês, esse novo agente, descoberto em 31/12/2019, com a doença chamada Covid-19, né, aconteceu primeiramente na China. E a doença, né, SARS-CoV-2, que a gente tem, muito grave, síndrome respiratória aguda grave, é a pneumonia atípica. E isso outros professores vão falar com vocês, certo? Aqui pra gente terminar, né? Se não usássemos, então, tudo que estamos fazendo, né? Como estaríamos nesta curva de número de casos, e fazendo tudo que fazemos, tentaremos conseguir isso aqui. Então, estamos de parabéns por enquanto com o que estamos fazendo, certo? Essas foram as referências que eu utilizei, espero ter ajudado. Agradeço a atenção de todos e tenhamos um bom semestre. Até logo. Pode cair. Muito bem, gente. Obrigado, professora. Realmente foi uma exposição extremamente esclarecedora. Você vê, eu estava comentando ontem o quanto a gente tem de bom nessas coisas, porque como é algo novo, a gente vê que cada um consegue trazer uma informação diferente para a gente, uma informação nova. Isso faz com que a gente vá aprendendo por diversos aspectos. Ontem nós tivemos 2 palestras extremamente interessantes, cada professor trouxe um aspecto, hoje a professora Sueli traz um novo aspecto de tudo isso. Isso só vai acrescentando e a gente precisa de informação, e isso vai trazendo informações muito positivas para a gente. Eu gostaria de agradecer, perguntar se o pessoal tem alguma pergunta, se alguém quer colocar algum questionamento. A professora teve um questionamento aqui atrás, vamos ver se eu consigo encontrar. Só um minuto. Gente, que alegria, quantos participantes, não, tem bastante, né? participantes. Agora, por exemplo, nós estamos em 300 participantes ao vivo. Certo. E aí, uma primeira pergunta, professor, é o seguinte: por que a OMS não recomenda o uso de máscaras para quem não é da área da saúde? As partículas virais conseguem penetrar pela máscara cirúrgica? Olha, eu acho que quem melhor pode dizer isso a vocês é um enfermeiro, certo? Eu não sou enfermeira, tá? Mas eu sei que a gente precisa utilizar máscaras com filtros menores que o tamanho do vírus, correto? Muito bom. Bom, eu acho que então não apareceu mais nenhum questionamento, pelo menos eu não consegui identificar aqui através do chat, mas gostaria de agradecer novamente. Vocês viram que nós tivemos um ganho hoje em termos de qualidade de som e imagem, então a gente está também aprimorando, e provavelmente esses aprimoramentos vão ser progressivos durante todo o curso. À tarde, não esqueçam, também haverá uma outra aula à tarde, bastante importante, às 16 horas, e eu conto com todos, espero que vocês estejam aqui conosco. Obrigado a todos, tenham uma excelente sexta-feira. Apareceu agora aqui, só um minutinho, por que não usar cloroquina? Eu acho que essa questão da cloroquina está sendo tudo muito novo, né? Tá sendo o Ministério da Saúde, através da Vigilância Sanitária, autorizou ontem o uso em casos graves, mas se eu não me engano, eu vi uma colocação do Ministro da Saúde de que ainda isso está sendo colocado, mas que as evidências ainda são bastante fracas. Nós vamos ter uma aula do professor Fábio, da farmacologia, e ele vai, não sei se a senhora quiser comentar alguma coisa, mas o professor Fábio com certeza vai trazer algumas informações bastante atualizadas com relação a isso. Com certeza. Eu escutei ontem uma médica no CREMESP e ela disse que a importância é saber quem tem problema hepático, ela é hepatotóxica.
Então talvez seja por isso, mas ela também disse, ainda não sabemos responder, aguardando estudos. É isso. Tem uma série de restrições, eu acho que isso com o decorrer da semana, provavelmente esse final de semana nós vamos até ter informações novas sobre isso. E eu acho que no decorrer da semana, até a aula do professor Fábio, a gente vai ter algumas atualizações ainda nesse sentido, né? Mas agradeço a todos mais uma vez, obrigado mais uma vez, professora Sueli, foi brilhante e conto com vocês no período da tarde. Obrigado a todos. Até mais. Muito bom.